Os filmes de luta e ação, a divulgação da cultura chinesa pelo mundo, o Kung Fu, o parkour e o hip hop têm um elemento em comum: os filmes de Hong Kong. E hoje eu vou te explicar o porquê. Olá pessoal, eu sou a Saisu, fotógrafa, acupunturista e também praticante de Kung Fu. E hoje eu vou falar aqui pra vocês um dos assuntos que eu mais amo, que é o cinema. E mostrar que, apesar de fantasioso, esse gênero contribuiu muito para a divulgação da cultura chinesa e do Kung Fu que a gente conhece hoje. Então vamos lá comigo, que eu vou te falar. Vamos lá na década de 60, quando o Run Run Shaw fundou a Shaw Brothers e ele começou a fazer filmes a respeito das obras da ópera chinesa, que era muito famosa em Hong Kong, né, na China em si, né? Então ele pegava as obras que passava no teatro, das óperas de Pequim, e passava isso tudo para filme. Um filme famoso, The Love Eternal, de 1963, é sim uma obra da ópera de Pequim, e eles passaram isso para filme. Vale destacar que esses filmes de óperas de Pequim são muito característicos. Então, por exemplo, eles têm uma maquiagem diferente para mocinhos e vilões, né? Geralmente os vilões têm uma maquiagem mais carregada. Tem coreografias muito plásticas, é tudo muito plástico, muito teatral. E até aquelas pausas dramáticas que tem muito em filmes chineses é muito da ópera de Pequim. Assim como aqueles gongos, né, que batem, também é da ópera de Pequim, né? E vale destacar também que o Jack Chan, o Sammo Hung, o Yuan Biao, esses atores famosos na China, eles são crias, vamos dizer que crias, né, da ópera de Pequim, da escola de ópera de Pequim. Então eles estudaram muito essa parte de artes, de cênica, até para ir para os filmes de Kung Fu. O gênero wuxia veio um pouquinho depois, que ele é um filme mais de ação, tá? Ele é um pouquinho mais de ação, também tem umas coreografias de luta, mas ainda não é aquela coreografia de luta que a gente viu mais pra frente, que a gente vê mais pra frente, na verdade. Então, ela tem uma coreografia mais plástica, digamos assim. Esse lance das pessoas voarem, né? Vem todos desse gênero wuxia. O gênero wuxia, ele vem um pouquinho mais tarde, na década de 60, mas comparado, por exemplo, com o começo da história dos filmes com o wuxia, por exemplo, esse comecinho que foi muito baseado nas óperas chinesas, ele trabalhava muito mais a dança, o romantismo, o musical. Diferente, por exemplo, do wuxia, que entra ação, entra lutadores de Kung Fu, e também se passa numa China antiga, ele é mais fantasioso também, e também começa o gênero das pessoas voarem, né? Essa questão das pessoas voarem no filme começa no wuxia. O gênero wuxia não acaba, ele não tem um começo, meio e fim, ele ainda existe, ele ainda continua. Muitos filmes hoje na China são do gênero wuxia, que se passa numa China antiga, é mais fantasioso, mais folclórico, tem esse lance das pessoas, essa característica, né? Vamos pôr assim, das pessoas voarem e tal. Só que ela é um pouco diferente do gênero, por exemplo, do filme do Bruce Lee, que é um filme um pouco mais realista em termos de luta, de história, contexto, enfim. É mais para vocês entenderem um pouco a diferença do gênero wuxia para outros filmes de luta e também com o começo da história das óperas de Pequim. O cinema e o período histórico de Hong Kong, eles andam muito juntos. Eles passaram por transformações juntos, né? Então, mais ou menos no final da década de 60, por exemplo, em 1967, Hong Kong passava por um período muito sanguinolento, violento, por conta das manifestações contra o domínio britânico. E nessa época, também o Shang She, um diretor de filmes, ele chegou e falou assim,
não quero mais fazer filmes com coreografias, entre aspas, dançantes, e eu vou fazer uma coisa mais violenta, uma coisa com mais sangue, e eu também quero mostrar a força física dos homens, né, toda a virilidade do homem. Então ele começou a tirar a camisa dos atores, né, nos momentos de luta e tal, justamente para mostrar essa força física. É diferente dos clássicos, se você voltar um pouco, né, como começou o filme nas óperas de Pequim, então sair um pouco desse clássico do romântico para uma coisa mais violenta. O Shang-Chi foi muito relevante na Shaw Brothers, porque ele foi responsável por dirigir vários clássicos de Kung Fu, como Os Cinco Venenos de Shaolin, o próprio filme tem Shaolin. Então tem vários clássicos que o Shang-Chi foi muito responsável. Então ele é um diretor muito relevante na Shaw Brothers nessa época. Agora a gente vai falar um pouco num paralelo, né? Que aconteceu também na década de 60. Então a gente vai fazer vários paralelos aí para ir construindo essa história dentro do cinema. Mas a gente vai falar um pouco sobre o Bruce Lee. O Bruce Lee foi extremamente relevante na história do cinema de Hong Kong, na história do cinema mundial. Então na década de 60, o Bruce Lee já estava nos Estados Unidos e ele já estava tentando buscar o seu espaço no cinema. Foi aí que ele conseguiu, depois de vários e vários testes, um papel na série Besouro Verde, que aliás é um crossover com Batman da época. Ele era o personagem Kato. Ele não era o principal, mas ele ganhou uma grande relevância na época pelo que ele fazia, pela arte marcial, porque nunca ninguém tinha visto alguém lutar daquele jeito como ele lutava. O Bruce Lee, ele fez muito sucesso, não só nos Estados Unidos, né? Ele teve um papel de grande destaque, apesar de ser coadjuvante, mas ele fez um sucesso tremendo na Ásia também. E essa série do Besouro Verde nem chamava Besouro Verde, eles chamavam a série de The Kato Show, porque eles queriam ver o Kato em ação. Nunca teve um chinês num programa ocidental e fazendo aquilo, né? Então ele foi muito relevante, teve um grande destaque nesse papel, apesar de ser o comparsa aí do Besouro Verde, o cara que é o motorista, um coadjuvante, né? O Bruce Lee não desistiu da carreira de cinema, então ele foi em busca de outros papéis para tentar, né, se inserir ainda mais no cinema americano, até que ele fez um teste pro seriado Kung Fu. Só que ele não passou. E há muitas versões do porquê ele não passou, né? Primeiro, os roteiristas, eles falaram que eles precisavam de alguém que tivesse um espírito mais calmo e tal, e o Bruce Lee, ele era muito feroz. Segundo, que eles tinham medo que as pessoas não entendessem o sotaque dele, porque ele não era americano, ele era chinês. Essa série, ela ia passar em horário nobre. E provavelmente haveria um preconceito das pessoas de ter um chinês no horário nobre, ainda mais como protagonista. Nessa época, a xenofobia era muito grande. Havia muito preconceito com chineses, principalmente, assim, orientais no geral. Muitos orientais, eles eram retratados nos filmes, mas sempre muito estereotipados. Então, nunca era um oriental que fazia o papel. Era um americano, branco, vestido de oriental. E ele reproduzia esses estereótipos. E muitas vezes o oriental era muito rabugento e tal. Isso incomodou muito o Bruce Lee na época e fez com que ele fosse atrás justamente para mudar um pouco desse estereótipo, né? No final, eles acabaram dando papel pro David Carradine. O David Carradine não teve nenhum contato com a arte marcial antes. E fez um grande sucesso a série, né? Ele fez o papel de um cara que ele era mestiço, então ele era metade chinês, metade americano, enfim. Mas, pra época, pro horário, isso talvez foi mais adequado e não deixou de fazer um grande sucesso. A série Kung Fu se passa numa época que o faroeste estava muito em alta. Então ela conta a história de um homem que era mestiço, meio americano e meio chinês, que ele sai da China jurado de morte porque ele vingou a morte do seu mestre e ele vai pro Velho Oeste americano em busca do seu meio-irmão, que é americano. Existem histórias que ele teria escrito essa série e que o roteiro era dele,
Mas os roteiristas falam que não, que quando essa série foi desenvolvida já estava com o roteiro pronto e tudo mais, e ele foi fazer o teste. Mas anos depois, vem à tona, né, vários escritos e roteiros que o Bruce Lee tinha escrito na época. Um deles é o roteiro de Warrior, que saiu aí agora a série, e também se passa no Velho Oeste, um chinês que vai para os Estados Unidos em busca da irmã. Histórias parecidas, mas também a gente não sabe se a história é verdade do roteiro ou não. Mas é um caso que aconteceu. Depois dessa frustração que o Bruce Lee teve, ter sido rejeitado no cinema americano, ele volta para Hong Kong e logo ele já é contratado pelo Raymond Chow, que é da Golden Harvest. Raymond Chow, ele trabalhou na Shaw Brothers, ele era um executivo de confiança. Ele acabou saindo e fez a Golden Harvest. Só que o propósito das duas produtoras eram muito diferentes. A Shaw Brothers, ela estava num período que ela queria produzir filmes. Então, tinha altas produções, altas demandas de produções. Não tinha um protagonista, assim, tipo um ator que era muito protagonista, ele era o astro. Eles prezavam pela quantidade. O Raymond Chow, com a Golden Harvest, eles estavam prezando pela qualidade. Então eles queriam achar alguém que fosse o astro. Eles queriam dar atenção pro astro, que as pessoas quisessem ver o filme pela pessoa. E não porque assim, saiu mais um filme, vamos ver. Eles tinham essa pegada um pouco diferente. E foi nessa época que o Raymond Chow acabou contratando o Bruce Lee, porque o Bruce Lee veio com um cachê alto e a Shaw Brothers falou assim, não, a gente não vai pagar esse cachê porque a gente tem esse estilo de produção. Então geralmente os atores até dormiam lá. Eles era uma produção atrás da outra. Então, foi por isso que o Bruce Lee acabou fechando com a Golden Harvest. A produtora Golden Harvest foi muito relevante no cinema chinês. Provavelmente quem gosta dos filmes do Jack Chan se lembra daquela abertura, do logo da produtora antes de começar os filmes. Então, ela foi muito, muito relevante, principalmente na década de 80, 70, 80, né? Que foi mais ou menos quando a Golden Harvest começou. Agora começa a era de ouro dos filmes, que foi o fechamento de contrato aí do Bruce Lee com a Golden Harvest. Então, foi quando ele começou a fazer os filmes, o The Big Boss, né? Que foi o primeiro filme dele, aquele que ele trabalha numa fábrica de gelo, né? Tem aquelas lutas. Foi um grande sucesso mesmo, porque ninguém tinha visto um filme daquele jeito. Um cara que luta daquele jeito, sabe? Tanto que tem relatos de pessoas que falam que o filme não conseguia captar os movimentos dele. Então ele tinha que fazer os movimentos mais devagar para poder captar, enfim. Foi um tremendo sucesso aquele filme. E nasceu um astro na China, um astro em Hong Kong, um astro na Tailândia também. Nessa região do Sudeste Asiático foi muito popular os filmes do Bruce Lee. Então ele começou com The Big Boss, depois veio The Fist of Fury, que também foi um grande sucesso. E foi muito importante esse filme porque ele faz uma tremenda crítica, assim, sabe? A xenofobia. Tem essa coisa, a questão dos japoneses humilharem os chineses, e relata um pouco da trajetória dele, se for pensar, né? Dele ter sido rejeitado, ter esse preconceito que ele teve também nos Estados Unidos. Isso foi muito importante, assim, porque os filmes dele, no geral, ele consegue conversar com o povo chinês e o povo oprimido. Sempre é uma história de um cara que vem do nada e ele consegue lutar e se impor diante de pessoas muito grandes, de pessoas que estão, em teoria, lá no topo, né? E isso deu muita autoestima pro povo, deu muita segurança pro povo. Então, você vê como que o filme também conversava e dialogava com o público. Essa mudança do cinema foi muito importante, assim, acho que foi um marco, na verdade, porque você tá saindo de lutas muito coreografadas, muito plásticas, para algo de uma luta mais real. Então, eu acredito que nessa época a Shaw Brothers perdeu muito público, porque falou assim, poxa,
Eu quero ver o Bruce Lee, eu quero ver esse cara que luta muito e tem movimentos incríveis. E isso fez a Shawn Brothers perder muito público. Mas o Bruce Lee tentou tanto, mas tanto entrar no cinema nos Estados Unidos que não foi o filme dele que fez sucesso, o primeiro sucesso nos Estados Unidos. Foi Os 5 Dedos da Morte, do diretor Lolier. Esse filme revolucionou mesmo. Muita gente ficou abismado com o tipo de filme, porque eram pessoas lutando, cara voando, e era muito sangue. Não se via esse tipo de filme, porque a gente tem que pensar de uma época que estava passando muito filme de faroeste. Então era o cara parado, tinha aqueles cortes e vinha uma arma e atirava. Não era alguém que vinha com a sua arte marcial e lutava com alguém e vinha tanto sangue. Esse filme fez muito sucesso nos Estados Unidos na época. O filme Operação Dragão veio um ano depois, em 1973, e foi o grande sucesso de Bruce Lee fora de Hong Kong, né? Fora da Ásia, né? Mas só que ele teve uma fama póstuma, porque a Operação Dragão veio, fez um tremendo sucesso, só que infelizmente ele faleceu 6 dias antes da estreia em Hong Kong e um mês antes da estreia nos Estados Unidos. Foi uma pena, a história da morte dele tem muitos mistérios ainda envolvidos, mas infelizmente ele acabou falecendo e começou aí uma saga muito grande de quem seria o próximo Bruce Lee. Sim, começou uma onda de sósias após a morte do Bruce Lee, porque eles queriam aproveitar essa onda de fama que o Bruce Lee fez póstumamente, né? Então, poxa, o Bruce Lee morreu, o que a gente vai fazer, né? Até teve histórias que ele mudava de cara pra tentar convencer que aquele ator agora era o Bruce Lee. Mas enfim, teve várias histórias muito bizarras pra tentar continuar e perpetuar essa fama que foi o Bruce Lee, que foi o Kung Fu. Eu cheguei agora na parte do Bruce Lee tendo uma fama póstuma e nessa busca de ter aos sósias alguém que substitua o Bruce Lee. Foi uma parte bem bizarra, eu tentei passar muito rápido no vídeo, mas não tem como a gente pular isso no cinema, porque foi uma fase bem bizarra do cinema. Então o que eles fizeram? Pegaram vários atores, fizeram vários filmes com nomes diferentes, que é o Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lo, Billy Lo, enfim, nomes bizarros para tentar achar esse sósia. Na verdade não é sósia, é um substituto para o Bruce Lee. Só que o que foi mais bizarro foi o filme Game of Death, porque eles tinham as imagens finais, que é as imagens clássicas dele vestindo aquele macacão amarelo. E ele passa por uma torre com vários adversários. Tem um que é famoso, que é um jogador de basquete extremamente alto, né? Comparado com a altura dele, enfim. Tem essas fases que ele gravou, são imagens reais, é o Bruce Lee, tá tudo certo. O problema é o começo, e esse começo é o mais bizarro. Porque eles pegaram um ator, que não era ele, obviamente, e colocaram eles em ângulos diferentes. E até para não mostrar muito o rosto deles, poderem contar uma narrativa, fazer uma narrativa ali. O problema é que eles começam a mesclar cenas e imagens do rosto dele, de diálogo dele, de outros filmes, e colocam nesse filme, justamente para não ficar só o Bruce Lee de costas. E é extremamente bizarro, porque você vê que é muito erro de continuidade, de cabelo, você vê que realmente não é o cara, são imagens de outros filmes. E o mais bizarro é quando eles pegam a cara dele e colam em cima do ator. Sabe aquelas montagens bem ruins? Eles fizeram isso no filme e eu achei isso extremamente bizarro para um filme. Eu fiquei um pouco chocada. É bem esquisito. É nesse filme também que eles acabam simulando um falecimento do personagem para tentar aí contar uma narrativa de mudar um pouco de cara. Foi nesse filme que ele muda de cara, sei lá. É tão ruim que eu nem consegui ver direito. E daí eles acabam colocando também cenas do falecimento dele real. E o que eu acho bem bizarro, porque eu achei bem desrespeitoso, na verdade, colocar cenas reais pra colocar no filme. Mas enfim, deram um jeito
queriam colocar essas imagens, aproveitar essa fama póstuma dele, mas fizeram de um jeito bem bizarro. O Kung Fu começou a ter fama no mundo inteiro. Todo mundo queria aprender a arte marcial do Bruce Lee. E isso casa muito também com a história do Kung Fu no Brasil, né? Porque a gente começou, os grandes mestres começaram nessa época, na década de 70. Com certeza, o filme ajudou a popularizar o Kung Fu no Brasil e ajudou com que as academias crescessem cada vez mais e ter o que a gente tem hoje. Obrigada, Bruce Lee, por ter aberto as portas aí para o mundo do Kung Fu. Vale destacar que o cinema, o Bruce Lee, principalmente a figura do Bruce Lee, ele teve muita relevância no cenário da comunidade negra. Após a sua morte, como ele teve histórias de um cara que era oprimido, que ele ia atrás e ele lutava, a comunidade negra se conectou muito com ele. Então, foi uma época, na década de 70, surgiu muitos filmes desse protagonismo negro nas artes marciais. Então, o Jim Kelly, que treinou com Bruce Lee, foi um grande protagonista desses filmes. Ron Von Cliff também foi um dos grandes protagonistas de filmes de artes marciais na década de 70. Tamara Dobson e Jeanne Bell também foram grandes protagonistas e mulheres, o que é mais interessante, mulheres protagonistas negras de filmes de artes marciais, e fez muito sucesso na época. Voltando na década de 70, em Hong Kong, a gente tem que dar um grande destaque pro Lau Kar-leung. Ele foi um grande ator, artista marcial e coreógrafo, e ele revolucionou um pouco o cinema. Ele decidiu produzir filmes que retratassem o Kung Fu mesmo, o Kung Fu real. Você vê direitinho as técnicas de louva-a-Deus, pungar, enfim, garça, leopardo. Então, todos esses estilos que a gente tem hoje, você vê muito bem retratado nessa época do cinema. E ele foi o grande responsável de lançar o Gordon Liu como o grande ator de filmes de Kung Fu desse gênero, né? E o primeiro sucesso dele foi a Câmara 36 de Shaolin, que foi um grande sucesso, acho que mundialmente também. O Lau Kar-leung, ele acabou trazendo de volta a Shaw Brothers pro mapa, assim, sabe? A Shaw Brothers, ela tava meio escondida depois do Bruce Lee, depois dos filmes do Bruce Lee. E o Lau Kar-leung, ele trouxe ali essa sobrevida da Shaw Brothers aí pro mapa do cinema. E com filmes fantásticos, assim. As pessoas podem não gostar, achar que é fantasioso e tal, mas eu gosto muito porque ele é um filme muito bem coreografado. Você consegue ver muito bem a aplicação dos estilos. Logicamente tem fantasia, tem coisas que são muitas firulas, mas é legal ver um estilo de Kung Fu no cinema, no combate. E eu acho que esses filmes trazem um pouco disso, assim, pra gente, assim, pro visual. Pra mim, essa coreografia, essa plasticidade, como os punhos se encaixam, os movimentos, essa é a grande magia do filme de Kung Fu pra mim. E na década de 70 começa a nascer uma nova estrela, que é o Jack Chan. O Jack Chan começa nesse cenário. Mas é legal a gente destacar que ele começou em um período um pouco difícil. Começou a se lançar mais o cinema, digamos assim, porque as pessoas estavam buscando ainda um novo Bruce Lee. Então ele passou por isso, ele escreve isso na biografia dele, que as pessoas queriam que os atores tivessem os trejeitos do Bruce Lee. Tivessem o jeito do Bruce Lee, os trejeitos dele, tivesse o mesmo estilo de filme, né? Do cara mal encarado, né? Como o Bruce Lee era, né? Ele tinha o jeitão dele. Eles queriam trazer isso de novo. E o Jack Chan sofreu muito mesmo, porque ele não conseguia reproduzir isso. Ele fez alguns projetos com o Lo Wei, que queria muito trazer de novo o Bruce Lee, né? De volta, né? Esse trejeito do Bruce Lee. Eles até fizeram o filme The New Fist of Fury, mas foi um tremendo fracasso. O Jack Chan, ele também não se sentia confortável em fazer, ele não queria, ele tinha o jeito dele de fazer, o jeito próprio de fazer. Mas o Jack Chan tinha um contrato com o Lo Wei.
Ele tinha que fazer os filmes que ele pedia, né? Até que ele foi emprestado para outro diretor, que é o Yuen Woo-ping. E eles fizeram 2 filmes de extremo sucesso, que foi Snake in the Eagle's Shadow, que foi em português Punhos de Serpente, e o Drunken Master, também um grande sucesso do Jack Chan, né, da década de 70, e também foi um grande sucesso também no mundo, né? Eu acho que pelo menos no pessoal que acompanha esses clássicos de filmes de Kung Fu sabem que esses 2 filmes são grandes clássicos. E os filmes são extremamente legais, assim. O Jack Chan, ele conseguiu colocar o estilo dele. O Jack Chan, ele conseguiu trazer um novo gênero, como se fosse um Kung Fu comédia. Então, você vê que ele é mais leve. Então, se o negócio bate nele, ele sente dor, né? Ele não é aquele durão, né? Ele traz tudo pra comédia. Isso deixa o filme mais leve também. Era um filme de ação, um filme de luta, mas ao mesmo tempo tinha esse alívio cômico. Fora que esses estilos de filme também traziam a jornada do cara, né, que encontra o mestre e o mestre ensina ele a lutar. As cenas de treino são muito legais. Eu amo as cenas de treino desses 2 filmes. Eu acho que são sensacionais. É muito legal ver o treino, como que é o estilo e ele fazer isso na prática. Eu acho que a magia do cinema de Kung Fu foi muito bem retratado nesses filmes. O bom é que o contrato do Jack Chan já estava acabando com o Lo Wei. Depois de um tempinho aí, ele já estava para acabar. E a Golden Harvest foi ligeira e já foi lá e contratou o Jack Chan. Justamente com vários bônus, né? E outra. Golden Harvest deu total autonomia para ele dirigir os filmes dele. Então, além de atuar, ele ia dirigir o projeto que ele queria. Então, a dupla Golden Harvest e Jack Chan foi muito próspera, assim, porque teve grandes clássicos como o Projeto A e o Police Story. São grandes clássicos do filme do Jack Chan, da década de 80. Foi um período bem legal, assim, do cinema de Hong Kong. E é mais interessante ainda que o Jack Chan, ele, além de trazer esse novo gênero do Kung Fu comédia, né, de ter esse alívio mais cômico, ele também trouxe um gênero muito mais perigoso, digamos assim, porque ele fazia as próprias cenas, então ele era dublê dele mesmo. E as cenas de ação e de luta eram muito boas. Ainda são, né? Porque ele ainda continua nativa. Mas, assim, ele trouxe um elemento muito diferente, que é você pegar elementos da cena e usar na luta. Coisa que não se fazia, porque geralmente a luta era 1 contra 1 e usava o corpo ali pra lutar. Mas não, ele interage muito com a cena e usa esses elementos dentro da luta, que deixa a luta muito mais dinâmica, muito mais legal de assistir. Ele também usa recursos um pouquinho mais perigosos, então é ele pulando de uma sacada para outra, ele pulando do prédio, e isso dá a graça do filme dele, né? É a grande característica do filme dele. Ele se quebrou já todo, ele teve quebrou braço, perna, foi pro hospital várias vezes, correu sérios riscos de morte, mas isso foi uma grande revolução no cinema e foi uma grande contribuição para o cinema também. Essa relevância do Jack Chan no cenário dos filmes de Kung Fu na década de 80, assim como essa parceria da Golden Harvest, né, investindo bastante nos filmes, fez com que a Shaw Brothers perdesse a sua relevância. Então, em 1985, ela acaba fechando a produtora, ela para de produzir filmes e ela investe aí no seu canal de TV. Para quem gosta de filmes de artes marciais, sabe que a década de 80 foi um boom desse gênero. Teve um lançamento de vários atores de filmes de Kung Fu, como Jack Chan, Sammo Hung, Yuen Biao, Chow Yun-fat,
A própria Michelle Yeoh também tá dentro desse hall de atores que foram lançados na década de 80 com filmes de artes marciais, mas também a gente não pode só concentrar na China ou em Hong Kong, enfim. Ele não ficou só ali. No Ocidente também teve a ascensão de filmes de artes marciais, com a Cynthia Rothrock, com Jean-Claude Van Damme, o filme Bloodsport também foi um grande sucesso da década de 80. Então a gente tem que destacar muito essa crescente dos filmes de artes marciais no mundo. Mas a década de 90 foi um pouco turbulenta para esse gênero de filme, né? Por vários fatores. A gente tem que considerar também, acho que vocês percebem também que o gênero de filmes de Kung Fu, de artes marciais, por exemplo, na China, deu uma queda imensa. Apesar do Jet Li ser lançado na década de 90, né? Ele foi um grande astro na década de 90. A produção de filmes chineses caiu muito. A produção de filmes de Hong Kong caiu muito, né? E a gente tem que colocar alguns fatores muito importantes para isso. O primeiro fator foi que as pessoas acabaram se cansando da mesma fórmula, né? De ver mais do mesmo. Então é sempre o mesmo tipo de história, ok, mudava um pouco as lutas, mas era sempre a mesma história. Então eles acabaram se cansando um pouco dessa fórmula e começaram a gostar mais também dos filmes blockbuster que vinha de Hollywood, porque também houve uma crescente de produção do cinema americano. Então a vinda desses cinemas, principalmente, por exemplo, Jurassic Park, que foi uma revolução do cinema, principalmente pelos efeitos, desbancou muito o cinema de Hong Kong. E também em 1997 aconteceu algo extremamente relevante, que foi uma crise financeira na Ásia e a devolução de Hong Kong para a China. Os britânicos devolveram Hong Kong para a China. E isso foi extremamente relevante. Essa crise asiática abalou um pouco o sistema aí. Muitos consumidores de filmes, eles não tiveram dinheiro para importar mais filmes. Foi uma crise bem grande, então isso abalou comercialmente a venda desses filmes. E a devolução de Hong Kong para a China também abalou o comércio, porque ninguém sabia o que ia ser de Hong Kong. Muitos astros do cinema acabaram saindo de Hong Kong, porque eles não sabiam o que ia acontecer, não sabiam se o novo regime ia atrapalhar a produção. Houve um medo do que seria das produções pós essa anexação de Hong Kong com a China. A grande virada do cinema foi quando os astros e produtores chineses foram para os Estados Unidos e o diretor que fez Drunken Master e o Snake in the Eagle Shadows com o Jack Chan, o Yuen Woo-ping, ele foi chamado para ser coreógrafo de luta do filme Matrix. As irmãs diretoras que escreveram e dirigiram Matrix, elas queriam ter a luta no filme delas, só que elas não sabiam filmar. Os filmes americanos, eles eram feitos por cortes, justamente para esconder que os atores não sabiam lutar. Então, pelos cortes, você fala assim, nossa, é uma boa luta, mas eles eram uma forma de mascarar. Então, eles chamaram esse diretor justamente para poder coreografar o filme. Só que de primeira ele não quis, mas depois ele acabou aceitando por algumas condições, que era os atores, eles aprendessem ou treinassem pelo menos Kung Fu 6 meses antes da gravação. Então, eles tinham que ter contato, pelo menos saber as posturas, para que ficasse o mais fiel possível, né? E também esse diretor levou a técnica Wire Fu, que é a técnica de cabos, que ela é utilizada até hoje no cinema americano para fazer com que as pessoas voem, levitem e consigam fazer os golpes com mais perfeição. E isso é muito nítido, assim, na cena que o Neo aprende Kung Fu, que é muito legal. Então você vê ele voando, né, para fazer o golpe lá no Morfeu. Também você vê nitidamente o Kung Fu raiz ali acontecendo. Coisas que não apareciam no filme americano, né? Então você consegue ver a luta de longe, porque ele conseguiu construir uma cena de luta mais real, sem muitos cortes próximos, né? Justamente com essa técnica do cabo.
e também porque os atores conseguiram ter o mínimo de contato possível com a arte marcial. Então acho que isso foi extremamente importante. Vale destacar que essa técnica do Warrior Fu é uma herança direta dos filmes do Wuxia, né, da década de 60, 70. Então é legal ver essa herança dos filmes de Kung Fu antigos, né, nos filmes americanos. Matrix abriu as portas para os filmes de luta crescerem cada vez mais no cinema americano. Com certeza, sem dúvida, as técnicas feitas no filme Matrix influenciaram bastante nos filmes de hoje, assim. Abriu tanto as portas que, em 2000, O Tigre e o Dragão teve uma grande relevância no cenário mundial e ganhou 4 Oscars. Então, foi um filme extremamente relevante graças à influência, à visibilidade que o Matrix trouxe dos cinemas e técnicas de filmes chineses, né? E não só de filmes, né, chineses, mas assim, eu fico pensando como o cinema e as coreografias de série evoluíram ao longo do tempo, sabe? As lutas foram cada vez mais bem coreografadas e refinadas. Esse respeito que eles têm até por profissionais de Hong Kong, porque muitos ainda contratam profissionais de Hong Kong para fazer filmes de luta, né, coreografia e tal. Então, a contribuição para a cultura foi muito grande. E eu começo a analisar também, por exemplo, eu falei no começo sobre o hip hop, o parkour. Eles tiveram realmente extrema influência, foram influenciados, na verdade, pelos filmes de Kung Fu, principalmente pelas acrobacias, pensando em hip hop, e também pelos filmes do Jack Chan, pensando em parkour, né? Então, essa cultura do cinema de Hong Kong foi tão forte para influenciar outras culturas, né? Principalmente na divulgação da cultura chinesa, né? A gente não conhecia muitas coisas e a gente foi conhecer pelos filmes. E também eu vejo, assim, por exemplo, o Templo Shaolin. As pessoas não vão o templo ser budista, mas pela mística de você ver pelos filmes que ali são guerreiros que foram lutar e aprenderam aquela arte marcial. Assim, o templo é muito famoso por conta dessa cultura pop que foi construída pelos filmes, basicamente, né? A gente vê como a influência desses filmes foram tão importantes pro que a gente tem hoje, seja no cinema, seja na série, seja na cultura, tem uma grande influência. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, se inscrevam no canal aí e até a próxima.